Olá, boa noite. Boa noite. Na catequese, Papa destaca espiritualidade pascal e ecologia integral. Ao final da audiência geral, o padre Wagner Ferreira, presidente da Canção Nova, saudou Leão XIV. Após 10 anos, a Assembleia Maronita retorna a Brasília para dias de reflexão e comunhão. Lula volta a Belém na tentativa de destravar negociações da COP30. Liquidação do Banco Master mobiliza fundo garantidor de créditos e deixa investidores à espera de prazos e orientações. Feriado prolongado. Polícia Rodoviária Federal prevê fluxo intenso nas estradas e orienta motoristas. São Paulo recebe a 5ª edição da Expo Internacional Dia da Consciência Negra. Com poucas vagas restantes, seleções correm contra o tempo para garantir lugar na Copa de 2026. Missão Escolápia no Brasil completa 75 anos com evento formativo em Belo Horizonte. Está no ar o Canção Nova Notícias. Voz que comunica a verdade e semeia a paz. O Papa Leão XIV conduziu mais um momento da série Jubilar Jesus Cristo, Nossa Esperança, mostrando que a espiritualidade pascal aponta para uma ecologia integral que nasce da fé. Acenos, aplausos, o afeto aos pequenos. Na acolhida aos peregrinos, o Papa Leão XIV se revela um pastor de braços abertos ao seu rebanho. La pace sia con voi. Na catequese recordou que neste ano jubilar dedicado à esperança, refletimos a relação entre a ressurreição de Cristo e os nossos desafios do mundo atual. Lembrou que Jesus, aquele que vive, também nos pergunta: por que choras? A quem procuras? Le sfide, infatti, non si possono... Os desafios, com efeito, não podem ser enfrentados sozinhos e as lágrimas são um dom da vida quando purificam os nossos olhos e libertam o nosso olhar. O evangelista João nos chama a atenção para um detalhe que não está nos outros evangelhos: o choro de Maria Madalena junto ao túmulo vazio, sem reconhecer de imediato o Jesus ressuscitado. Maria Maddalena, allora, non sbagliò del tutto. Maria Madalena, portanto, não estava totalmente enganada ao acreditar que se tratava do guardador do jardim. Ela precisava realmente ouvir de novo o próprio nome e compreender a sua missão a partir do homem novo, aquele que, no outro texto joanino, diz: eis que faço nova todas as coisas. Disse também que o Papa Francisco, com a encíclica Laudato Si, nos mostrou a necessidade de um olhar contemplativo. Se não formos guardadores do jardim, nos tornaremos os destruidores. Il paradiso non è perduto, ma ritrovato. Paraíso não está perdido, mas sim encontrado. A morte e a ressurreição de Jesus são o fundamento de uma espiritualidade de ecologia integral, fora da qual as palavras da fé permanecem sem contato com a realidade e as palavras da ciência permanecem fora do coração. Para Leão, a cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de respostas urgentes e parciais para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do esgotamento das reservas naturais e da poluição. Segundo ele, deveria ser um olhar diferente, um pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que oponham resistência. Disse que, por isso, fala de uma conversão ecológica, que os cristãos não podem separar da mudança de rumo que o seguimento de Jesus lhes exige. O afastamento de Maria naquela manhã de Páscoa é um sinal. Só através de sucessivas conversões é que passamos deste vale de lágrimas para a Nova Jerusalém. Essa transição começa no coração e é espiritual. Muda a história, nos compromete pública e ativamente a solidariedade que protege pessoas e criaturas da ganância dos lobos, em nome e com a força do Cordeiro Pastor. Ao final, aos peregrinos de língua portuguesa, saudou e exortou. Cari pellegrini di lingua portoghese, Caros peregrinos de língua portuguesa, especialmente os grupos vindos do Brasil, sede bem-vindos. Irmãos e irmãs, se não formos guardiões do jardim da criação, acabaremos por nos tornar seus destruidores. Invoquemos o Espírito para que nos ajude a cuidar, com a mesma fé,
da nossa casa comum e do nosso coração. Deus vos abençoe. Dio vi benedica. O Papa Leão XIV tem passado as terças-feiras em Castel Gandolfo. Os jornalistas criaram o hábito de aguardar o Santo Padre na saída das vilas pontifícias para uma breve coletiva. E hoje não foi diferente. A residência da Vila Barberina é o lugar onde o Papa Leão vem descansar todas as terças-feiras. E na saída do descanso, algo tem se tornado um hábito semanal: responder aos jornalistas sobre diversos assuntos. Sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo, foi questionado sobre a hipótese de cessão de territórios à Rússia para encerrar a guerra. Isso eles que devem decidir. A Constituição da Ucrânia é muito clara. O problema é que não há um cessar-fogo. Não chegam a algum ponto para dialogar e ver como resolver tudo. Infelizmente, todos os dias, pessoas estão morrendo. É preciso, penso eu, insistir na paz, começando por esse cessar-fogo e depois dialogar. Sobre a declaração de 13 de novembro da Conferência Episcopal dos Estados Unidos sobre imigrantes e solicitantes de asilo, na carta pastoral que diz não às expulsões em massa, Leão XIV elogiou o pronunciamento dos bispos. Muito importante, gostaria de convidar todos os católicos e também outras pessoas de boa vontade a ouvir atentamente o que eles disseram. Acredito que devemos buscar maneiras de tratar as pessoas com humanidade e com a dignidade que possuem. Leão também falou aos jornalistas sobre a situação da Nigéria. Penso que na Nigéria e em outras regiões há certamente um perigo para todos. Cristãos e muçulmanos têm sido massacrados. O terrorismo está relacionado à economia da guerra pelo controle das terras que possuem. Infelizmente, muitos cristãos morreram e penso que é muito importante buscar um modo para que o governo e todos os povos promovam uma autêntica liberdade religiosa. Perguntado como passou a terça-feira em Castel Gandolfo, o Santo Padre respondeu: tennis, um pouco de esporte, um pouco de leitura, um pouco de trabalho. Todos os dias há correspondências, telefonemas, certas questões que talvez sejam mais importantes, mais urgentes, um pouco de tênis, um pouco de piscina. Acho que o ser humano precisa realmente cuidar bem de si. Todos deveriam fazer um pouco de atividade para o corpo e a alma. Tudo junto. Para mim faz muito bem e é uma pausa que ajuda muito. Per me va molto bene, comunque è un momento, una pausa durante la settimana che aiuta. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. De Roma, a gente vem para o Brasil porque com a COP30 entrando nos últimos dias, o presidente Lula decidiu retornar a Belém para tentar destravar os principais impasses da conferência. Ainda não há consenso entre as nações sobre o financiamento do Fundo Florestal, nem sobre as metas do Acordo de Paris. Nesta etapa da COP30, os ministros do meio ambiente dos países participantes ajustam os últimos pontos dos acordos discutidos na semana passada. As edições mais recentes da Cúpula do Clima tiveram poucos avanços por falta de consenso entre as nações. A visita do presidente a negociadores de diversos países não estava programada para hoje, mas Lula decidiu voltar a Belém na tentativa de selar acordos concretos na Cúpula do Clima, que se encerra na sexta-feira. Os principais entraves estão na forma de financiamento do Fundo para proteger florestas e na ajuda a países pobres na transição energética de combustíveis fósseis para a energia limpa. Assinado em 2015, o Acordo de Paris prevê que cada país apresente a cada 5 anos novas metas de redução da emissão de gases poluentes. Uma década depois, a diminuição do uso de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, segue como o maior ponto de resistência entre os países produtores. Porque essa é uma negociação econômica, é uma negociação de desenvolvimento. Então, naturalmente, os países produtores de petróleo querem que essa transição assegure que eles possam se beneficiar tanto quanto possível de algo que para eles é uma questão existencial.
Ao longo do dia, Lula participou de algumas reuniões com representantes de diversos países. Um rascunho da carta final da COP já foi concluído e apresentado aos negociadores. A crise no Banco Master ganhou novos capítulos nesta terça-feira. O que servia à compra da instituição pela Victor Holding Financeira terminou em liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Vamos então ao vivo com a Aline Campelo em Brasília, que traz mais detalhes para nós. Boa noite, Aline. Olá, Reinaldo. Excelente noite para você e para todos que nos acompanham. A liquidação do Banco Master deve gerar prejuízos para 18 fundos de previdência de estados e municípios, que investiram aí quase 2 bilhões de reais em títulos do banco entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. Ao meu lado, a gente conversa com o economista Jadson Xavier. Muito obrigada pela presença, Jadson. Qual que é o impacto dessa liquidação para o mercado e, claro, para esses fundos? Boa noite, Liane. Boa noite a todos. É extremamente positivo esse impacto dessa liquidação extrajudicial do Banco Central, porque o Banco Central agora colocou um administrador para poder tentar recuperar o Banco Master, tentar recuperar todos os investimentos que foram perdidos, tentar recuperar tudo. É como se você tivesse uma pessoa na sua casa fazendo essa administração dos seus bens. Você não consegue mais administrar seus bens, mas agora o Banco Central dominou um administrador específico. Perfeito. E o que é o Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo privado de todos os bancos, onde são colocados dinheiro para fazer a garantia dos investimentos, aplicações. Então, por exemplo, todo mundo que tem aplicação até R$250 mil vai ter direito a rever esse dinheiro das aplicações que tinham junto ao Banco Master. Agora, Jadson, por que o Banco Central rejeitou parte da negociação da venda do BRB? Na análise do Banco Central, os balanços do Banco Master estavam muito estranhos, então tinham diversas informações contraditórias. E o Banco Central mostrou bem claro que ele tinha um risco. Se alguém comprasse o Banco Master, podia quebrar também. Então, a compra do Banco Master pelo BRB iria gerar provavelmente uma quebra do Banco de Brasília também. Perfeito. Muito obrigada, Jadson, pela contribuição. A gente vai seguir, então, acompanhando esse caso. Eu volto com vocês no estúdio. Reinaldo. Muito obrigado, Aline. Boa noite para você aí em Brasília. O câncer de próstata segue como um dos principais desafios de saúde para os homens. E junto aos tratamentos e exames da medicina tradicional, alguns pacientes têm buscado um apoio complementar para cuidar da saúde e fortalecer a prevenção. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 17.587 mortes foram registradas em 2024. Os sintomas da doença surgem somente no estágio avançado. O preconceito em relação a um dos exames preventivos e essencial para o diagnóstico ainda é grande. A grande maioria dos homens não aceita o exame local, o toque retal, não é, da próstata. Se há indícios de que o PSA está se elevando, evidentemente que o toque se impõe de modo fundamental. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, o ano de 2025 deve fechar com mais de 71 mil casos diagnosticados. Por isso, é importante ficar atento aos sinais da doença. Geralmente, dificuldade à micção, não é? Modificação do jato urinário, as dificuldades e dor, não é? Dor para micção. De forma integrativa, a homeopatia pode trabalhar em conjunto com a medicina tradicional através de tratamentos naturais. O exame de biorressonância é um deles. Aqui são emitidas ondas de biofeedback em dezenas de parâmetros do paciente. A homeopatia, ela trata aonde começam as doenças, ajudam a controlar principalmente a parte de câncer de próstata ou a hiperplasia benigna de próstata, HPB. Muitas vezes, em 3 meses, os indicadores PSA e PSA livre já estão dentro do normal. A palavra de ordem é prevenção. Quanto mais precocemente dosar o seu PSA e se manter vigilante com sua próstata, nós conseguiremos triunfar. Tem que ir no médico e o importante é viver. Cada dia você se acordar ver o azul aí, é bom demais. Brasília recebe nesta semana um encontro anual da Eparquia Maronita. Durante 4 dias, os participantes discutem os rumos da missão no Brasil. Nossa equipe
conversou com os religiosos e mostra como eles têm atuado no país. O rito maronita de tradição oriental foi inspirado por São Marum, do Líbano, santo que atraiu cristãos em busca de uma vida de santidade. Ele viveu entre os séculos IV e V. Fiel a Roma e ao Papa, a Igreja Maronita atua até hoje em várias regiões do mundo e no Brasil, a eparquia está presente em diversos estados. Dentre a igreja, nós temos aí mais de 20 ritos, né? Além do latino que nós conhecemos, temos esses orientais. E com isso, essa é uma joia da coroa de Cristo, que é a Igreja Maronita. Anualmente, eles escolhem uma paróquia maronita no país para que conheçam as realidades de cada local. A eparquia é a mesma coisa que a diocese, mas para os orientais usa esse nome, eparquia. A nossa eparquia é espalhada pelo Brasil, tem paróquias em diversas cidades. Uma vez por ano, padres, diáconos e irmãs maronitas se encontram com o bispo para um momento de partilha e reflexão sobre a sua missão no Brasil. Após 10 anos, o encontro volta para Brasília, onde acontece até a próxima sexta-feira. Uma presença da Igreja Católica Oriental fora do Oriente, como o Papa está dizendo, para deixar a espiritualidade da nossa Igreja presente também. O Brasil reúne milhões de fiéis que seguem as tradições e o rito maronita, entre frequentadores, descendentes e visitantes, nas 12 paróquias e 4 comunidades presentes no país. Este ano jubilar, ano da esperança, pedimos a Deus que nos dê sempre esperança para o futuro. Olharmos para frente de mãos dadas com Cristo, Cristo, sumo e eterno sacerdote. Para celebrar os 75 anos da missão no país, o Colégio Escolápio São Miguel recebeu o primeiro simpósio de educação e evangelização na capital mineira. O evento, que reuniu educadores e religiosos, destacou o valor de uma educação que também evangeliza e forma para a vida. Educadores, agentes de pastoral e participantes da Missão Escolápia se reuniram no Colégio da Ordem em Belo Horizonte para aprofundar o compromisso com uma educação que une fé, acolhimento e serviço às famílias. Significa que a educação humanística reúne os valores que direcionam a vida social. Ela integra aspectos sociais, espirituais e acadêmicos, compondo uma formação integral para cada aluno. Houve apresentações de alunos dos projetos educacionais da Ordem, que este ano celebra 75 anos de atuação no Brasil. Cláudio, diretor de um colégio escolápio, acompanhou de perto as atividades e destaca o que aprendeu neste encontro. Pensar um cidadão integral, que entenda a necessidade daqueles que precisam de ajuda, que construa abertamente possibilidades de transformação e que, principalmente, olhe para o outro como um espelho de você mesmo. Ou seja, entendendo aqueles que mais necessitam, aqueles mais pobres e precisam que a nossa sociedade estabeleça passos para construir um momento único de equidade. Foi muito valorosa a formação. O evento reforça a caminhada escolápia no país, reconhecida pelo carisma de São José de Calazans, e aponta para novos desafios na missão de evangelizar por meio da educação, com esperança e serviço. A gente precisa formar alunos não só com boas notas, mas com uma boa formação humana. Vivemos em uma sociedade que exige valores sociais, éticos e profissionais. Por isso, nosso compromisso é preparar cada estudante para o futuro de forma integral. Essa é a educação integral para os escolápios. Bênção, Senhor, nos ilumine. Valorizar a cultura e a história do povo negro e o fortalecer o empreendedorismo. Esse é o objetivo de uma feira internacional que acontece até amanhã em São Paulo. A programação inclui apresentações culturais, música e rodas de conversa. Há 18 anos, a artesã Vanessa percebeu uma necessidade quando foi comprar brinquedos para crianças. Para as crianças que são negras é muito difícil. Se você vai na loja, é só boneca branca. E eu comecei a fazer por conta disso. Porque eu vi que não tinha no mercado e que acho que era uma necessidade. Aí foi onde eu comecei a fazer.
E hoje a empreendedora está entre os expositores da 5ª edição da Expo Internacional do Dia da Consciência Negra. Eu percebo que as crianças elas se acham nas bonecas, né? Elas se acham parecidas, acho que cabelo. Então eu acho que bem bacana. São mais de 70 expositores com foco na economia. Os empreendedores estão presentes com diversos segmentos, entre eles moda, acessórios, gastronomia e literatura. Além de eles exporem os seus produtos, os seus serviços, faz com que também a gente tenha esse olhar para a economia criativa dos empreendedores negros e olhando para o desenvolvimento econômico e trabalho da cidade de São Paulo. O evento segue até amanhã, das 9 horas da manhã às 9 da noite, no Centro Cultural São Paulo, na zona sul da capital paulista, com entrada de graça. A programação inclui ainda um espaço dedicado à gastronomia, apresentações culturais, música e roda de conversa. Com cônsuls de vários países, especialmente o continente africano, falaremos da saúde da população negra, a educação antirracista, enfim, teremos vários temas para que haja também uma troca. A experiência tem sido marcante também para a empreendedora Cláudia, que em parceria com uma amiga comercializa acessórios e bijuterias. Isso é muito enriquecedor, porque a gente não vende só o nosso produto, a gente vai olhar os produtos dos nossos colegas vendendo, o que enriquece também e nos dá ideias novas. Tudo que a gente tem aqui fica muito belo em nós e a gente tem mais é que comercializar e incentivar a nossa raça. O feriado prolongado deve aumentar o movimento nas rodovias, o que exige mais cuidado dos motoristas. Para saber o que a Polícia Rodoviária Federal prevê para os próximos dias e quais são as principais orientações, você acompanha na reportagem. O feriado prolongado da Consciência Negra deve aumentar a movimentação nas rodovias de todo o país. Muita gente já se prepara para pegar as estradas e, com isso, aumenta a preocupação com a segurança no trânsito. As principais dicas da Polícia Rodoviária Federal incluem evitar horários de pico, manter a revisão do veículo em dia, evitar dirigir cansado ou com sono, não fazer ultrapassagens perigosas e usar o acostamento somente em caso de emergência. E evitar qualquer tipo de imprudência é fundamental para uma viagem segura. De Cachoeira Paulista e Dalina Miranda para o Canção Nova Notícias. Boa noite para você. Feriado prolongado chegando e é importante saber como vai ficar o tempo nos próximos dias, não é mesmo? Bora lá então. As chuvas avançam para o norte e nordeste do país. A frente fria segue para a Bahia com alertas de temporais nessa região. Amanhã chove no sul do Piauí e em grande parte do Maranhão. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, chama atenção para os acumulados de chuva em cidades da Bahia, como Porto Seguro e Itabuna, que podem chegar aos 100 milímetros com risco de alagamentos. Salvador, que teve dia quente hoje, amanhã ainda precisará enfrentar o calor de 30 graus. Na sexta-feira, 25, com previsão de chuva por lá. O alerta de temporais também vale para o Amazonas, Pará e Tocantins. A região norte está na rota da chuva forte até sexta-feira. Para os cariocas, a quinta-feira será chuvosa e com máxima de 25 graus. São Paulo, 23. Belo Horizonte, 26 graus. E o centro-oeste, hein? O tempo volta a ficar firme em boa parte da região e em Cuiabá o sol volta a brilhar, trazendo máxima de 33 graus amanhã. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você, um bom feriado e até lá! A Canção Nova viveu um momento histórico nesta quarta-feira. O presidente da comunidade, Padre Wagner Ferreira, foi recebido pelo Papa Leão XIV, que abençoou a missão fundada por Padre Jonas Habib. O presidente da comunidade revela com detalhes como foi o encontro com o Papa Leão XIV. Trouxe para ele 2 presentes. Um livro, Canção Nova, uma obra de Deus, do nosso fundador, Padre Jonas, e também a capela do Santuário do Pai das Misericórdias. Na partilha também falou da missão evangelizadora da Canção Nova, confiada ao Padre Jonas Habib e vivida por toda a comunidade. Eu disse para ele que a Canção Nova é uma associação de fiéis
que o Padre Jonas faleceu há 3 anos e eu assumi a presidência da comunidade. A saudação pessoal foi registrada em foto, que já está incluída nos arquivos históricos da Canção Nova e nas redes sociais do sistema de comunicação. E pedi a ele uma bênção, né, para toda a Canção Nova. E ele simplesmente disse, né, Dio vi benedica, ou seja, ele nos deu uma bênção e eu peço mesmo que os membros da Canção Nova tomem posse desta bênção do Santo Padre. Que encontro bonito, né? A unidade sempre foi a marca da igreja. E a Canção Nova se reconhece dentro dessa história que atravessa séculos. Estar em comunhão com o Papa não é apenas um princípio, mas uma forma concreta de viver o Evangelho com fidelidade. É dessa união que nasce a força da missão, a clareza das escolhas e a firmeza do anúncio. Vejam só, nós estamos com 57% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de novembro. Evangelize junto com a Canção Nova, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por seu comprometimento. Olha, a cidade gaúcha, que se tornou berço da campanha Mãe Peregrina, recebeu a primeira edição da Romaria Internacional do Terço dos Homens. O evento reuniu centenas de fiéis nas ruas de Santa Maria. Homens do Brasil e de outras nacionalidades se reuniram nas terras de João Luiz Possobon. As ruas e as igrejas de Santa Maria já se acostumam com o fluxo de peregrinos. Afinal, foi aqui que o diácono venerável viveu sua missão evangelizadora. Levava a Mãe Rainha nos hospitais, nos presídios, nas escolas, nas famílias, para rezar o terço com o povo. Então ele era um homem de muita oração do terço, mas também um apóstolo do Santo Terço. E os homens, né, do terço do Brasil e de várias partes do mundo têm no João Possobon uma referência, uma inspiração para a sua caminhada de fé. Eu, como filho, me sinto orgulhoso de ter um pai tão maravilhoso como ele foi. A gente, como filho, não tinha noção da grandeza do que ele estava fazendo, porque era um pai normal, um pai como todos, né? Chegava em casa, contava e tal. Daí a gente foi percebendo que a coisa era bem mais do que a gente pensava. Cerca de 300 peregrinos, incluindo um grupo do Paraguai, vieram para este encontro com o legado, a memória e os passos de Possobon. Muitos irmãos deixaram seus familiares, trabalhos, tudo para construir um capital de graças. Como chanstatianos que somos, poder construir esse capital de graças como uma renúncia para um sim. Como o lema do padre José Kentenich, nosso fundador, dizia: nada sem nós, nada sem vós. Cidade de Santa Maria, João Luiz Possobon começou uma linda missão. Com a Mãe Peregrina ele sempre caminhou, humilde servo, levando amor. Um projeto desenvolvido nas escolas municipais do interior de São Paulo foi um dos escolhidos para ser apresentado na COP30. A iniciativa destaca conceitos de educação ambiental e trabalho em equipe. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos aponta: mais de 50% de todos os resíduos gerados no Brasil são orgânicos. E pode acreditar, menos de 2% são reciclados. Alunos da Escola Municipal Professora Odete Correia pertencem a esta parcela e colaboram para a mudança de mentalidade. E toda, casca de alimentos, essas coisas, a gente guardar pra gente misturar pra gente poder colocar nas hortas. Daí vira adubo, daí esse adubo a gente consegue pôr nas plantas e para fortalecer as raízes para a planta crescer mais. A iniciativa da horta faz parte de um projeto de sustentabilidade ligado ao Composta Pinda. Eles começam a aprender, por exemplo, que aquele lixo, que para eles seria um lixo, mas pode ser utilizado em um processo de compostagem. Essa daqui é uma compostagem aeróbica. O que significa isso? Que tem ar, que tem circulação de oxigênio. E aí a gente contribui para que fungos e bactérias que também respiram acelerem esse processo de decomposição do material e sim a compostagem ela vai acontecendo em mais ou menos 40 dias, se bem feita. Nessa escola, o conhecimento começa em sala de aula, passa pela horta e tem dado bons resultados. A prova disso é que a turminha está crescendo forte e saudável.
Ao plantar, as crianças entendem conceitos de rotina, educação ambiental e trabalho em equipe. A gente tem que colocar, tem que fazer um buraco, aí colocar a semente. A gente primeiro molhou um pouquinho a terra e a gente foi fazendo assim, aí depois a gente jogou a terra e agora tá natando. Para o tomate crescer, ela precisa de água e bastante sol. Há descobertas sem respostas também. O que é isso que está na sua mão? Minhoca. E você sabe me dizer o que a minhoca faz aí na terra? Não. Não lembro. O cocôzinho da minhoca, ele fica rico em substâncias úmicas, daí a palavra humus é um excelente nutriente para as plantas. Em meio à terra e às plantinhas, rola um outro assunto sério, a inclusão. Para eles também é inclusão estar em todos os momentos de aula, né? E eles, assim, se acalmam. Arthur tem transtorno do espectro autista, o TEA. Não consome os legumes da horta, mas é presença cativa na hora da prática. Você gosta de alface? Não. De tomate? Não. Há quem não perca tempo. Muito bem, então você planta, arranca e come. Aham, é claro que sim. É sempre bom ouvir os garotos, as crianças, né? A garotada. E assim as crianças vão aprendendo também a cultivar, né, um mundo melhor. Certamente. Assista em instantes, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.